Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. E vamos então, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos, nos ligarmos a esta espiritualidade amiga e protetora. Todos nós que aqui viemos, nós viemos em busca de algo, mas precisamos estar receptivos a este auxílio. E a prece é esse momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos por abertos trabalhos de desobsessão coletiva da noite de hoje. Ainda envoltos na prece, vamos mentalizar os nossos lares e todos aqueles irmãos que conosco lá convivem. O nosso pai, a nossa mãe, o marido, a esposa, os filhos, também aquela pessoa que nos auxilia nos trabalhos domésticos, a fim de que a espiritualidade maior possa ir até os nossos lares e de lá retirar aquelas entidades que já não têm mais um corpo físico, mas que não conseguem compreender a sua nova situação e nos deixam aquela carga de energias pesadas e enfermiças. Que esses irmãos possam ser levados no trabalho lá embaixo, onde os médiuns estão reunidos, a fim de que possam ser assistidos, doutrinados, esclarecidos e levados ao plano espiritual. Por isso, irmãos, auxiliemos a espiritualidade a higienizar os nossos lares, mentalizando cada irmão que conosco lá convive, cada peça do nosso lar. Senhor, tu mesmo disseste que onde estivessem reunidas 2 ou mais pessoas em teu nome, ali estarias. E nós, Pai, aqui estamos reunidos em teu nome. Dá a cada um de nós, segundo as nossas necessidades e o nosso merecimento. Nós vamos então passar a um trechinho do Evangelho da noite de hoje. É do capítulo 18º. Aos que têm se lhe dará. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? E ele respondendo lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Isso está em Mateus capítulo 13º, dos itens 10 a 14. Também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir, com a medida com que medirdes aos demais, porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem,
se lhe tirará. Isso está em Marcos, no capítulo 4, versículos 25 e 26. Dá-se ao que já tem e retira-se ao que não tem. Mas isso aí parece claro que o Cristo, quando falou essas palavras, falou de uma forma figurada, porque as benesses do alto são para todas as criaturas. Ninguém fica isento do auxílio divino. Nós é que muitas vezes, né, criamos muralhas e não permitimos que esse auxílio chegue até nós. Porque o bem é espalhado, o convite ao evangelho do Cristo é espalhado para todos. Mas poucos se propõem ao trabalho com Jesus. Poucos querem pegar da charrua e trabalhar a terra. Né? Só fazermos um exemplo bem prático. Um pai, quando falece, a família, os filhos herdam. Então, o pai deu uma gleba, ficou para cada filho uma certa gleba de terra. Há aquele filho que trabalhou a terra e colheu. Há aquele filho que simplesmente deixou que a erva daninha tomasse conta e que o arado enferrujasse. Não fez nada, não se esforçou, não fez nada. E que até, provavelmente, venda aquela parte da terra porque ele não se esforça para conseguir nada. E depois reclama, os meus irmãos têm tanta coisa e eu aqui, coitadinho de mim. Mas ele ganhou a mesma coisa. Então, essa forma de pensar, o Cristo transferiu para a parábola. Né? Que aquele que é dado, mais será dado. E aquele que nada tem vai ser tirado, porque foi dado e ele não se esforçou. Porque trabalhar por Cristo não é privilégio, não é desse, aquela é uma privilegiada. Não. É esforço, é boa vontade, é disciplina, é responsabilidade no trabalho. E poucos querem esse trabalho. Porque se nós quisermos trabalhar por Cristo, é tão fácil. É vermos-nos abertos nos estudos, é frequentarmos os nossos grupos de palestras, futuramente se encaminhar para grupos de estudos fechados. E quando a gente fala para a pessoa, ela diz, não, mas isso eu não quero. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós queremos as coisas prontas nas nossas mãos. Nós queremos vir na casa espírita e nós achamos que a espiritualidade vai resolver todos os meus problemas. Eu talvez não tenha despertado que a grande parcela, o grande esforço é de cada um de nós. Eu tenho que arregaçar as minhas mangas e começar essa transformação interior que começa dentro de mim e dentro do meu lar. Eu quero que as coisas caiam, mas nada vem tão fácil e nem cai no nosso colo como de uma bandeja. A privilegiada recebeu tudo do alto. Não. Esforçou-se para chegar onde está. Esse é o diferencial. E a maioria das vezes, nós não queremos esse esforço. Né? Por isso que o Evangelho também diz, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Todos é feito o convite, mas poucos aceitam. E poucos estarão preparados, no dia que desencarnar, a posição que vão se encontrar no plano espiritual. Porque é muito fácil eu conhecer o Evangelho. Agora, eu colocá-lo na minha vida, como é difícil. Essa é a parte mais difícil. É a vivência do Evangelho. Não basta que eu conheça. Mas eu já li tantas obras, eu já fiz isso e aquilo. Mas está se melhorando? Já fizemos uma reflexão para nós mesmos? Será que eu já estou melhor? Eu estou tendo consciência de que eu é que tenho que me modificar? Que as coisas não vão cair para mim de bandeja, não. Vai ser com esforço, com suor. O trabalho com Cristo, ele não é fácil. Porque o Cristo disse, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Ele não disse, eu vou carregar vocês no colo. Pega a cruz. Porque ele sabia que esse trabalho de transformação interior de cada um de nós é difícil. Requer esforço, paciência, responsabilidade, disciplina, boa vontade. Para todos. É um trabalho. Vencer um vício que nós tenhamos, como é difícil sair dele. Então, é um trabalho interior. Trabalhar por Cristo é um trabalho interior que começa primeiro dentro de cada um de nós, para depois eu estender aos meus semelhantes. Porque eu não posso dar o que eu não tenho para o meu irmão.
Então, as coisas primeiro eu tenho que ter dentro de mim, depois eu passo para o meu irmão, para o meu semelhante. E que a paz do Divino Mestre nos possa envolver. Agora nós passamos a palavra ao nosso irmão Paulinho, ele é o expositor da noite de hoje. Então vamos vibrar para que ele encontre facilidade no tema que preparou para todos nós. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Círculo da Luz. Agradecer primeiramente a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui à frente da tribuna, tentando trazer um pouquinho daquele que estudamos para a noite de hoje. Primeiramente, eu gostaria de pedir ao nosso irmão Sérgio para que ele passe esse vídeo aí. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas missas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Então, nós estamos aproveitando o lançamento breve da história do filme de Allan Kardec, aproveitando também que dia 31 de março agora, completam-se 150 anos, onde Allan Kardec passa ao mundo espiritual. Então, resolvemos escolher para a noite de hoje falar um pouquinho sobre Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, descendente de famílias tradicionais católicas, iniciou seus estudos em sua cidade natal, mas muito cedo, tendo mostrado inclinação para a ciência, foi levado ainda muito novo para estudar no já famoso Instituto Pestalozzi. Já famoso porque muitos acham que o Instituto Pestalozzi ele já nasceu grande, muito pelo contrário. O Instituto Pestalozzi ele foi criado para o estudo de crianças especiais. E como foi se destacando as crianças que ali estudavam, aqueles pais mais abastados de toda a Europa começaram a mandar seus filhos também para o Instituto Pestalozzi, onde estudou até formar-se pedagogo em 1824. Retorna para Lyon,
já dominando vários idiomas, entre eles o alemão, o inglês, o holandês, italiano, o espanhol e a sua língua de origem, o francês. Tendo, inclusive, traduzido para o alemão diversas obras didáticas na área de educação. Após casar-se com Amélie, fundam um colégio, um estabelecimento de ensino em uma casa alugada, onde ofereciam gratuitamente palestras e cursos de química, física, anatomia, astronomia e vários cursos. Enfim, tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Arras, que em 1831 lhe concedeu o prêmio de honra por ensaios e obras publicadas. Antes, porém, de adentrar aos estudos do Espiritismo, foi secretário da Sociedade de Frenologia de Paris. Frenologia é a doutrina que estuda as faculdades mentais, onde participou ativamente dos trabalhos na Sociedade de Magnetismo, dedicando-se então aos estudos do sonambulismo, da clarividência, do transe e outros fenômenos. Como podem perceber os irmãos e as irmãs aqui presentes, já então despertando para os estudos espiritualistas. Em 1855, inicia suas experiências com o mundo do espiritismo, numa época em que a Europa despertava para os fenômenos espíritas, ou mais conhecidos, como acabamos de ver no trailer ali, os fenômenos que eram chamados das mesas girantes. Após várias experiências e percebendo tratar-se de coisa muito séria, abre mão, então, da sua atividade profissional e também da sua identidade como Hipólite, adotando, então, o pseudônimo de Allan Kardec, nome que teria sua origem e encarnação anterior vivida por ele. Daí, então, dedica-se aos estudos daquilo que tinha virado uma febre na Europa, mais especificamente na França, mas que a grande maioria dos praticantes o faziam unicamente por diversão e curiosidade. Em 1857, Kardec lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, então com 501 perguntas. Para daí, então, em 1860, lançar o livro completo como nós conhecemos hoje, com as 1019 perguntas feitas aos espíritos superiores. E torna-se, então, conhecido primeiramente na França e depois em toda a Europa, como mentor da filosofia espírita. E depois começa a ser reconhecido em todos os países da Europa e na América, como o codificador da doutrina dos espíritos. Em 1855, entre 1855 e 1869, Kardec dedica a estabelecer as bases da codificação da doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Em 1857, funda a Revista Espírita, dedicada à defesa dos pontos de vista da publicação do Livro dos Espíritos. E também, a partir disso, criando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no qual foi presidente até seu desencarne em 1869. Este é um rápido apanhado da vida de Allan Kardec. E vejam que Hipólite reencarna na época, conforme os historiadores, pós-iluminismo, onde a arte estava em alta em toda a Europa, numa França totalmente transformada através das bandeiras
liberdade, igualdade e fraternidade. Contam os livros, através de psicografias, que encarnam nessa época muitas vítimas do feudalismo e dos druidas. Enfim, mentes que voltaram iluminadas para trazer à luz do universo aquilo que conhecemos como a terceira revelação a qual prometeu Jesus. Sem contar que Emmanuel relata numa psicografia a Chico Xavier que no plano espiritual, espíritos de alta envergadura, como Platão, Sócrates, Joana d'Arc, São Luís, Fênelon, o próprio Emmanuel, além, é claro, de Jesus, governador espiritual da Terra, cercavam Kardec, mesmo antes do seu nascimento, criando, então, uma rede de proteção favorável ao seu nascimento. Porque sabiam, já então, no plano espiritual, que Kardec era aquele que viria trazer ao orbe terreno as revelações do Espiritismo. Que privilégio, né? Imaginem vocês, o Espírito se preparando para reencarnar, já sabendo dessa missão e tendo todos esses grandes vultos, né, da humanidade durante todos os tempos como seus apoiadores. Me vem à mente uma reportagem que uma época eu tive a oportunidade de ler. O Steve Jobs, aquele que era o magnata da tecnologia, da informática, dizia uma vez numa entrevista: eu daria grande parte da minha fortuna para ter apenas uma tarde de sábado junto com Sócrates. Queria aproveitar ao máximo dos seus conhecimentos. Agora imaginem o que é ter toda essa pleiade de espíritos evoluídos lhe dando o apoio, sendo seus mentores espirituais. Isto foi um grande privilégio que teve Kardec. Outro fato interessante: quando Hipólite escolhe ser chamado de Allan Kardec, numa influência do espírito Zefiro, que diz ser Kardec o nome dele numa encarnação entre os druidas, e que Kardec tinha sido seu discípulo antes do cristianismo. Aliás, eu não tinha conhecimento desse fato. O druidismo era a religião que estava em alta mesmo antes do cristianismo. Antes de César, antes do cristianismo, os druidas eram os principais, na Europa era a principal religião. Era a religião base da Europa, a religião primitiva. Mais interessante é que Kardec, como sacerdote entre os druidas, porque estes já acreditavam na reencarnação, na força da mediunidade e na evolução do ser. Então vejam vocês que ali já existia uma preparação para, numa próxima encarnação de Kardec, ele estar ligado diretamente ao Espiritismo. E Kardec, quando aceita ser chamado, Hipólite, no caso, por Kardec, ele diz o seguinte: já que o mesmo já era conhecido, ele, no caso, era conhecido no meio acadêmico e científico, ele diz que não quer ser chamado de Hipólite, para daí, então, ninguém pensar que ele estava tomando essa oportunidade para se lançar ao mercado. Então, este foi o motivo principal de Kardec ter aceitado ser chamado por esse nome. Suas obras espíritas, a maioria de nós já conhecemos, que é em 1857, então, ele lança essa primeira edição do Livro dos Espíritos, daí então com 501 perguntas. Em 1859, que é o Espiritismo. Em 1860, o Livro dos Espíritos, na forma daí então como nós conhecemos,
com as 1019 perguntas. Em 1861, o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno. E em 1868, a Gênese. Então, essa que nós chamamos das obras basilares do Espiritismo. Sem contar, daí então, que em 1857, ele dá início à Revista Espírita com a publicação do primeiro fascículo em 1858. A Revista Espírita ela tem um detalhe interessante a se colocar. A Federação Espírita Brasileira fez uma pesquisa com 1.600 frequentadores do Espiritismo. E ficou impressionada porque não chegou a 1% o número dos espíritas que já tiveram qualquer tipo de contato com essa importante publicação. Nós temos aqui em nossa livraria alguns volumes que são editados com as principais matérias da Revista Espírita. Quem tiver interessado pode procurar a nossa livraria. Bem, estamos aqui falando dessa noite, dessa personalidade que mais influenciou o pensamento do século XIX. Ou seja, a época pós-Revolução Francesa. O interesse de Kardec, na verdade, deu-se a partir de quando o francês Patier, pela primeira vez, leva ao conhecimento de Kardec sobre as irmãs Caroline e Julie Boudin, também apareceram aqui no vídeo aqui, de 14 e 16 anos, que estavam respondendo a questões de ciência, de filosofia, de cosmologia e espiritualidade, através da espetacular mediunidade psicográfica que as duas possuíam. Kardec diz que vai ao encontro delas respondendo da seguinte maneira: na ausência dos fatos, a dúvida é a posição do homem prudente. O verdadeiro cientista não pode crer antes de observar, mas também não tem o direito de descrer antes de pesquisar. Então, na verdade, Kardec vai ao encontro das duas irmãs não como cientista, mas sim como pesquisador. Mas, por outro lado, quantas vezes nós já não escutemos as pessoas falarem que o advento do contato com os espíritos deu-se a partir de Allan Kardec e o Espiritismo? Sabemos muito bem que não. Esta é uma tradição milenar. Os gregos já consultavam seus oráculos. Os egípcios faziam consultas às pitonisas. Os hebreus consultavam seus profetas, provando que quando se fala em profecias, elas já eram inspiradas pelo mundo espiritual. Isto sem falar no Oriente, que temos conhecimento através de conhecimentos de livros, de literaturas, que há mais de 6.000 anos no Oriente já se sabia da imortalidade da alma e do contato com os espíritos. Então, na verdade, o que Kardec fez, já de início, foi implantar uma metodologia, um processo seguro, para que também com isso ele não embarcasse numa situação desagradável e não comprometesse sua condição de cientista. Por isso, estabeleceu métodos. E o primeiro deste método foi o quê? A universalidade dos ensinos espíritas. De que maneira fez ele? Kardec fazia a mesma pergunta a médiuns diferentes, em locais diferentes.
em cidades distantes, e ia colocando essas mesmas perguntas a vários médiuns e comparando as respostas, criando desta forma fontes seguras. E ao observar de lugares distantes, muito eram as respostas que se repetiam, e o mais interessante disso tudo é que com isso Kardec acaba mudando radicalmente a maneira de se fazer pesquisas científicas. Porque Freud, Karl Marx, Charles Darwin, assim como grandes cientistas e estudiosos, faziam as suas pesquisas da seguinte maneira: eles desenvolviam o trabalho de pesquisa e, ao final das pesquisas, eles colocavam o seu ponto de vista, que era o que valia. E Kardec foi além disso. Kardec queria que a visão universal daqueles que estavam no plano espiritual, com isso ele afirmava não ter sido a teoria espírita que gerou os fatos aos quais ele se debruçou. Então, quando a sociedade e o mundo científico lhe cobrava, Kardec respondia: não foi eu quem o criou, nem tampouco foram os médiuns. Fomos provocados por eles, os espíritos, né? E por isso, a importância da pluralidade da informação dos espíritos. Mas não satisfeito, Kardec coloca ainda o metodológico, que foi o quê? O critério científico. Aí vem a parte mais interessante da pesquisa de Kardec. Como ele tinha o conhecimento científico e o respeitava a ciência, e sabedor que era que teria que trazer o conhecimento racional ao conhecimento da doutrina espírita, ele teria que confrontar aquilo que os espíritos traziam de informação com o que a ciência já tinha descoberto. E nesse caso, se algum espírito viesse com qualquer informação que não condizesse com aquilo que a ciência estava provando, ele já sabia que tinha alguma coisa errada naquilo ali. Aquele espírito, no caso, não era merecedor de crédito, pois já havia a comprovação científica do fato, então não tinha como relutar. Com isso, Kardec afirmava que era necessário passar pelo crivo da ciência as informações que traziam os espíritos. Com isto, não queria Kardec que tivéssemos uma visão do mundo espiritual, não como boa parte das religiões, que acreditavam em coisas impossíveis. Então não teria que ser ela teológica, mitológica, dogmática e muito menos com coisas infantis. Não aceitar coisas que cientificamente está comprovado ser impossível. Podemos aqui até usar um exemplo. A ressurreição em seu próprio corpo. A ciência está cansada de dizer que é impossível a ressurreição em seu próprio corpo. Pois, afinal, sabemos desde sempre que do pó viemos e ao pó voltaremos. Então, é impossível que possamos voltar no nosso próprio corpo. Podemos ainda usar um outro exemplo, que podemos nos tornar perfeito ao aceitarmos um símbolo religioso. Tipo assim, aceite Jesus em sua vida que você estará salvo. Acabaram os seus problemas. Podemos usar aqui até um exemplo meio absurdo. Tem um que exterminou praticamente com 6 milhões de judeus. Provocou uma guerra mundial em que morreram em torno de 70 milhões de pessoas. Sem contar as atrocidades
que provocaram. Segundo algumas tradições religiosas, que nós não estamos aqui falando mal de nenhuma instituição religiosa, muito pelo contrário. Nós sempre colocamos aqui que o importante é você ter uma religião. Mas nós precisamos deixar bem claro o que o Espiritismo prega. Então, seria muito fácil, né? Este que provocou todo esse caos, antes de sua morte, ele chegaria e diria, eu me entrego a Jesus. E ele estaria com seus problemas resolvidos. Então, nós temos que ver que neste momento, quando nós pensamos dessa maneira, nós estamos pensando de uma maneira totalmente materialista. Ou seja, tudo posso, mesmo que não me convenha. Porque é simples, né? Eu posso usar e abusar, e daí então, antes de eu morrer, de eu passar por um plano espiritual, eu vou lá e digo que me entrego a Jesus, ou a Deus, né? E estão todos resolvidos os meus problemas. Então Kardec vem com o seu trabalho de estudioso e organizador da doutrina dos espíritos, dizendo que o espiritismo e a ciência se respeitam mutuamente. Mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais ainda nessa parte do materialismo. Quando acreditamos que o que vale são as coisas da matéria e que nós não temos que pagar pelas consequências daqueles maus atos que nós praticamos, o que conta o que é? É o espaço de tempo que nós temos entre o nascimento e a morte. Então nós pensamos o quê? Fazer com que o nosso corpo e o nosso espírito possam ter o maior nível possível de satisfação, tanto física como material, sem se importar com as consequências. Seria simples. E vejamos o seguinte, mesmo nos considerando espíritas, nós sabemos muito bem da dificuldade que é o desapego das coisas materiais. Sabemos muito bem que o que nós trabalhamos aqui dentro da Casa Espírita, principalmente, é a nossa reforma íntima, é a nossa maneira de agir de uma forma onde as consequências dos nossos erros e dos nossos atos não sejam de uma maneira em que sim nós vamos pagar as consequências futuramente. Então nós temos que estar conscientes disso e pensando da seguinte maneira, ação e reação. Tudo que nós fazemos, nós vamos ter que pagar com uma moeda, sem dúvida. Então isso tira esse pensamento materialista de cima de nós, de acharmos que podemos tudo, mesmo que não nos convenha, e que temos que aproveitar ao máximo, porque essa vida é uma só e nós não temos como rejeitar todos aqueles prazeres que a vida nos traz. Então, se encaminhando para o encerramento da minha fala, não poderia deixar de comentar uma parte do Livro dos Espíritos que eu acho espetacular, que é a duração das penas futuras, que é exatamente disso que nós estamos falando, em que as perguntas são feitas a São Luís, Santo Agostinho, Paulo o Apóstolo, Platão, Lamennais, várias perguntas. Então, uma pergunta é o seguinte, é arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Aqui eu dei uma reduzida, porque as respostas elas são muito longas. Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis, em que sua sabedoria e sua bondade se revelam. Outra pergunta, essa a São Luís. Em que se baseia a duração dos sofrimentos dos culpados? No tempo necessário em que se melhore. Mas então vem uma pergunta que encerra de vez essa história de sofrimento eterno. Poderia durar eternamente
o sofrimento dos espíritos? Poderiam. Se ele pudesse ser eternamente mal. Não evoluiu, está voltando sempre mal, apesar que sabemos que tu nunca volta pior numa encarnação do que tu era em outra. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse. Deus, porém, não criou seres tendo por destino permanecerem voltados eternamente ao mal. Uma outra pergunta. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivadas por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus? Aí então se complementam as respostas de vários espíritos. Lamennais responde assim: aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance, em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença. Platão tem uma explicação espetacular. Guerra de palavras, ele fala assim. Ainda não basta o sangue que tendes feito correr? Será ainda que preciso que se reacendam as fogueiras? Ignorais que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo. Consulte teólogos e fontes seguras e virão ver que os hebreus atribuíam a interpretação do vocabulário, onde os gregos e os latinos traduziam por eternidade dos castigos, correspondia à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. E para encerrar, não poderia deixar de citar um pequeno trecho dentro do mesmo tema de Paulo, o apóstolo. Ele responde assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-los, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Encerra ele dizendo assim: em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo, na sua eternidade, o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Uma boa noite a todos, um ótimo retorno aos seus lares. Que assim seja. Agradecemos assim ao nosso irmão Paulo pela mensagem da noite que falou sobre o codificador Allan Kardec, o organizador da nossa doutrina. E vamos então, neste momento, pedirmos pela magnetização das nossas águas, que as energias salutares possam recair sobre elas, pelos nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados, pelos irmãos que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que ainda estão a vibrar no erro, nos vícios, no mal, no tóxico, por aqueles que perderam seu ente querido, que a bondade infinita do alto possa envolver a todos estes irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor, conhecendo o Teu Evangelho,
Volta e meia tropeçamos, mas sentimos a tua mão amiga a nos erguer, porque tu sempre estás conosco, Pai. E vamos então neste momento nos prepararmos para o passe. O passe é a transfusão de energias, onde a espiritualidade amiga e protetora está a envolver cada um de nós. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o genésico. Vamos nos reabastecer do amor divino, porque o momento do passe é o momento de amor do nosso Pai para conosco. E unidos que aqui estamos, num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, dos protetores deste trabalho, nós damos por encerrados os trabalhos de desobsessão coletiva da noite de hoje. E uma boa noite a todos.